paradigmas da inclusão. Os paradigmas da inclusão, eles representam as diferentes formas históricas e conceituais de quê? De compreender a deficiência no lugar da pessoa com deficiência, numa sociedade, numa educação que ainda está aprendendo sobre inclusão. Então, eles indicam a transição, certo? De modelos excludentes para os modelos inclusivos, tá certo? Vamos pegar um pouquinho da teoria, depois a gente, vai direto para a prática. Então, os paradigmas da exclusão seriam pessoas com deficiências, eles eram rejeitados e invisibilizados, certo? Então, eles não eram vistos pela sociedade, pelo contrário, o capacitismo imperava, tá? Então, a ausência total de acesso à educação, principalmente cadeirantes, e forte influência de crenças religiosas e sociais negativas. Por exemplo, tinha um certo grupo religioso, antigamente, e era bem antigamente mesmo, tá? No ano ali de 1900, 1920, que diziam que eram pessoas possuídas, certo? Possuídas pelo demônio, pelo inimigo, enfim. E aí, essa forte influência da crença religiosa foi, aos poucos, foi sendo extinguido, graças, né? Coisa boa, né? Graças a Deus. E aí foi extinguindo, e aí nessa época os direitos dessa pessoa eram totalmente negados, certo? Então era negação de direito. E aí, depois que tinha a exclusão, veio a segregação, que era a criação de instituições separadas, como, por exemplo, manicômios, tá? E atendimento especializado era totalmente isolado da sociedade quando tinha, tá? Então, era base no modelo médico da deficiência, a pessoa não poderia fazer nada se ela era deficiente, tá? E aí veio o paradigma da integração, a inserção do aluno com deficiência na escola regular, pouco ou nenhuma mudança de estrutura escolar e a responsabilidade centrada no aluno. A gente vive num modelo que está mais ou menos ainda na integração. E aí o paradigma da inclusão todos os alunos têm direito a aprender juntos, a escola se adapta às necessidades do estudante, a escola se adapta ao estudante, não ao contrário. E valorização da diversidade como princípio pedagógico e influenciado também pela Declaração de Salamanca. E a característica central é a adaptação do sistema à pessoa com deficiência, certo? E aí tem o paradigma do suporte, que é o modelo biopsicossocial, que é o que está mais difundida hoje, que a ênfase na funcionalidade, em apoio necessário, considera os fatores biológicos, sociais e ambientais também, baseado na OMS, tem uma classificação internacional de funcionalidade, tem também característica central, qual seria? A eliminação de barreiras, ofertas de apoio para que esse aluno, esse aprendente, ele consiga desenvolver, tá certo? E ser produtivo, tá? Então, a evolução dos paradigmas, ela vem de exclusão, segregação, integração, inclusão e suporte. Então, tem esse, exclusão, segregação, integração, inclusão e suporte. São cinco. E a gente não está muito longe ali. Eu acredito que a gente esteja entre ali, integração, inclusão e suporte, certo? Porque as escolas especializadas eu não vejo como segregação, certo? Ponto. E aí seria uma escola especializada com integração, inclusão, suporte para esse aluno para que ele consiga desenvolver, certo? Então acredito que escolas especiais não sejam segregação, mas escolas especiais com apoio da escola regular, certo? Porque ele precisa dar conta de algumas coisas, tá bom? Mas as escolas especializadas, para mim, são tops, certo? Tem todo o... pelo menos para ter, né? Escola especializada, ao meu ver, todo o apoio para esse aluno, que na escola regular não tem. Então, os paradigmas da inclusão, eles refletem a evolução dos conceitos, tá?
dos conceitos sociais, educacionais, acerca também da deficiência, transitando do modelo excludente até um modelo de suporte, que seria o ideal. E então, a educação inclusiva no Brasil, ela teve um modelo educacional baseado nos direitos humanos, certo? Que assegura o acesso, permanência, participação e aprendizagem de todos os estudantes. Mas, em que nível estamos dessa educação inclusiva no Brasil? A base legal normativa, ela vem primeiro da nossa Constituição Federal de 1988, depois ela veio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, depois veio da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que já é uma outra modalidade lá dos paradigmas. E aí vem a Lei Brasileira de Inclusão e veio evoluindo também com essa Lei Brasileira de Inclusão. E aí, um resumo técnico que eu faria para vocês é que o Brasil possui marcos legais, sim, avançados no mundo da inclusão, mas que precisam avançar ainda muito mais. A organização da educação inclusiva é o ensino regular como espaço principal, o atendimento educacional individualizado, como público-alvo da educação especial, o AEE, que é pessoas com deficiência, autismo, altas habilidades e superdotação. Para quê? Para que consiga complementar ou suplementar esse ensino. E aí, os princípios pedagógicos, quais são? Educação para todos, valorização da diversidade, equidade no ensino, não é igualdade, é equidade, adaptação curricular, uso de estratégias e uma avaliação inclusiva contínua, certo? Com os profissionais de apoio, cuidador, agente de inclusão, como a chamada aí de onde você está vendo essa aula. E aí, como é que isso funciona na prática? Certo? Na prática, deveria funcionar como? Com adaptação de atividades, coisa que acontece pouco ainda, tá? Uso de recursos acessíveis, visuais, táteis, tecnológicos, independente da deficiência, se é deficiência visual, auditiva, certo? Física. O apoio do AE, muito importante o apoio do AE, apoio de cuidadores e mediadores, o trabalho colaborativo entre os professores, professor do AE junto com os professores de sala de aula, para quê? Todo um conjunto para quê? Para eliminar as barreiras físicas, pedagógicas e atitudinais, como diz o nosso novo decreto de educação inclusiva. Inclusive, aqui tem a aula, certo? Sobre o novo decreto da educação inclusiva, que saiu em novembro de 2025, foi atualizado em dezembro de 2025, tá certo? E aí os desafios reais no Brasil, vamos lá. Primeiro, cada um de nós, a gente precisa fazer nossa parte, tá? A gente sabe que as políticas ainda estão andando a passos, alguns lentos, mas ainda estamos em processo, tá? Então, se nós fizermos a nossa parte, a família fizer a dela e a gente cobrar do Estado, a gente consegue começar a tentar funcionar ali, tá? Mas o que a gente pode dizer é que hoje a formação de professores está insuficiente, porque estão colocando as crianças autistas, TDAHs, síndrome de Down, tudo junto na mesma sala. Então, a formação está insuficiente. O apoio a esse professor está insuficiente. Os recursos pedagógicos e institucionais também estão insuficientes. As turmas estão superlotadas de aluno típico e atípico. E a resistência das famílias também. Mas não só isso. Tem também a resistência de muito professor. Por que existe a resistência do professor? Eu entendo os dois lados, certo? Eu sou professora de AE, já fui professora de sala de aula. E eu entendo os dois lados. Como? O professor, ele está sobrecarregado com tudo de uma sala de aula. Ele precisa dar conta das habilidades da BNCC com os alunos típicos. Ele precisa tá dando conta de atividade adaptada para cada aluno que necessita. E às vezes é 7 alunos diferentes, com necessidades diferentes e com deficiências diferentes na mesma sala. Fora os 30 atípicos, ou fora os 30 típicos.
Então, eu entendo todo o toda essa resistência do professor. E a família também muitas vezes não ajuda. E eu também entendo a resistência da família em colocar o aluno com deficiência ou síndrome ou transtorno na escola regular. Porque dependendo do suporte, essa criança ela não vai ter inclusão. Ela vai ficar só rodando na escola, sem objetivo, porque essa criança não dá conta de uma escola regular. Então, eu também entendo essa resistência da família. E eu também entendo a resistência da família em querer colocar o filho na escola regular para que ele consiga desenvolver socialmente, para que ele consiga desenvolver academicamente, mas ao mesmo tempo, a escola não oferece isso para ele. Então eu entendo esses lados. E nós ainda estamos caminhando. Por isso que é tão importante a gente estar cada vez mais se especializando, indo em busca e também estar trabalhando pela educação inclusiva. Porque a educação inclusiva, ela não deveria ter uma confusão entre inclusão e integração. Porque a inclusão com a integração escolar, ela tá tendo um choque. Aí tá dando sobrecarga no ensino do professor regular, tá dando sobrecarga no professor de AE com muitos alunos para ele atender, tem professor de AE com lista de espera. Não existe profissionais, não tem muitos profissionais da área médica que cuidem de síndrome, transtorno de deficiência. Não tem muitos TOs, não tem muitos fisioterapeutas, está faltando profissional. A inclusão ela existe na lei, mas ainda está em construção. Então, essa educação inclusiva no Brasil, ela configura-se como política pública de direitos humanos. E ela propõe uma escolarização para todos, mas precisa garantir os apoios e serviços especializados. Então, apesar do avanço normativo, a sua efetivação ainda enfrenta muitos desafios estruturais, como, por exemplo, deficiência intelectual. Esse aluno precisa de um apoio ali do lado, não é de um cuidador, ele precisa de suporte ali, seria de um assistente terapêutico, para estar ali ensinando junto com o professor. Ele precisava de um professor ali do lado com ele, fora o professor regente de sala de aula. Ele precisa também de um psicólogo que vá atuar com ele na autoestima, em outros tipos de desenvolvimentos emocionais. Para que a aprendizagem ela seja significativa e participação de todos, precisa de muitos profissionais. Dependendo do nível de suporte de deficiência intelectual, a criança com 10 anos, ela vai se reconhecer como 5 anos, 6 anos, 7 anos. Mesmo a idade cronológica é diferente da mental na deficiência intelectual. Então, essa criança, ela precisa de suporte. E aí, não tá tendo muito suporte, certo? Então, a gente precisa fazer a nossa parte e tentar, tá certo? Então, essa foi nossa aula. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vai lá no nosso grupo do WhatsApp. Fala aqui nos comentários também, aqui da aula, certo? Vai na nossa comunidade, dentro do nosso sistema de ensino. E aí a gente vamos conversando ali, tá certo? Obrigada, gente. Essa foi nossa aula. Tchau!